Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Então, nesta noite, irmãos, eu quero falar com vocês a respeito do chamado de Levi. Mas antes eu queria falar com vocês uma situação que é comum acontecer no meio da sociedade. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar: por que fulana de tal casou com fulano? E quando é dito isso, geralmente é devido à beleza do rapaz, à beleza do homem, ou à falta de beleza do rapaz. Por que eu estou falando isso? Não simplesmente que haja uma imperfeição numa pessoa, ou que haja perfeição na outra pessoa, mas eu estou falando isso simplesmente para exemplificar o que eu quero anunciar nesta noite com vocês, que é a relação do perfeito com o imperfeito. A relação do perfeito com o imperfeito. Mas nós estamos diante de um texto, irmãos, em que é revelado um relacionamento de uma pessoa perfeita com uma pessoa imperfeita. Jesus é a pessoa perfeita e Mateus ou Levi é a pessoa imperfeita. Jesus, no texto, está dizendo que ele saiu para junto do mar, o mar da Galileia, e avistou Levi enquanto Jesus caminhava por aquela redondeza, e ele chamou Levi para que Levi seguisse ele. E Levi prontamente se levantou e seguiu Jesus. E desta forma, Levi convida Jesus para um banquete na sua casa. E Jesus prontamente também vai em direção de Levi para a sua casa. E lá eles comem junto. Mas não somente Levi está naquela casa com Jesus, mas também está os colegas de Levi, que são publicanos, e ainda tem pecadores, como diz o texto. E as pessoas que seguiam Jesus não com o objetivo de ter algo de Deus para as suas vidas, mas que seguiam a ele para criticar, que eram os fariseus e escribas, começaram a murmurar: por que que ele come com publicanos e pecadores? Jesus não deixa que os discípulos dele respondam. E Jesus prontamente responde para aqueles homens: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nesta afirmação de Jesus, Jesus está revelando seu interesse pelas pessoas pecadoras, pelas pessoas imperfeitas. Jesus, ele não veio para as pessoas que se acham que estão bem. Jesus não veio para as pessoas que acham que são perfeitas, que não precisam de mudança. Jesus não veio para essas pessoas. O relacionamento do perfeito com o imperfeito é possível somente com Jesus e o pecador arrependido. Jesus é que chama o pecador para estabelecer um relacionamento com ele. É por isso que é possível o relacionamento do perfeito com o imperfeito. É porque é Jesus que vai fazer esta ponte de relacionamento. O homem por si só é incapaz de manter um relacionamento com Deus. E Jesus chama Levi um publicano. E os publicanos eram odiados pelo povo de Israel, porque além deles
coletar impostos, eles estavam sendo como traidores da nação. E não somente isso, os publicanos também eram desonestos. Por isso a raiva maior de toda a nação de Israel com os publicanos. Por isso eles eram desprezados. Lá em Lucas 19, nós encontramos também um outro publicano que também teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. O nome desse homem era Zaqueu, maioral dos publicanos. Jesus transforma o pecador, mas é ele que vai em direção do pecador. É o evangelho que é pregado para os homens se arrependerem dos seus pecados. As pessoas não se arrependerão dos seus pecados se ninguém pregar para elas. As pessoas não conhecerão Jesus se não ouvirem o evangelho da verdade. Somente pelo evangelho de Deus. Será que Levi nunca tinha ouvido falar de Jesus e prontamente seguiu Jesus somente naquela hora? Irmãos, todas as pessoas do reino de Israel sabiam de Jesus, porque quando Jesus veio, fez um reboliço na nação de Israel e todas as pessoas sabiam de Jesus. Até porque quando Jesus é batizado, é levado para o deserto, lá ele é tentado pelo diabo, e o texto da palavra de Deus diz que ele volta para a Galileia, e ele vai morar numa cidade chamada Cafarnaum, que fica na beira-mar. E é lá que acontece esse episódio, lá na cidade de Cafarnaum. Então esse homem é um trabalhador, e que está agora deixando o seu trabalho para seguir Jesus. Talvez hoje, você não está sendo chamado para largar o seu trabalho para seguir Jesus, completamente seu trabalho, mas pode haver um chamado específico que você pode largar o seu trabalho para seguir Jesus. Jesus pode estar chamando você para largar aquilo que te impede de fazer você se aproximar dele. Jesus chama as pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados, para que elas deixem a sua antiga maneira de viver, para viver a nova vida que Jesus tem para dar para o pecador. E o homem pecador vil deixa de praticar as obras do diabo para praticar as obras de Jesus e se torna um pecador remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus faz a transformação no homem. O que vai contar? Vai contar o arrependimento dos seus pecados. O arrependimento significa mudança de mente, significa mudança de propósito. É você mudar o que você faz de errado para fazer a coisa certa com Jesus. O texto de Tiago, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. As pessoas se achegarão a Deus quando ouvirem o evangelho da verdade. Aí sim, elas limparão as suas mãos, limparão os seus corações para seguir a Jesus. O relacionamento do perfeito com o imperfeito é possível entre Jesus e um pecador arrependido por meio da gratidão desse pecador por Jesus. Leiamos o verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Diz assim o versículo 29. Levi convidou Jesus para ir para sua casa, e lá ele ofereceu um grande banquete para Jesus. Mas algo aconteceu naquela casa que talvez possa parecer despercebido aos nossos olhos. Levi, que ele quer mostrar para os seus colegas de trabalho que ele teve um encontro com Jesus. Então nesse banquete está publicanos,
está pecadores. E ali Jesus faz o contato olho a olho com Levi, sentados à mesa conversando. Imagine se Jesus viesse e fosse fazer uma refeição na sua casa. Você olharia nos olhos dele, você conversaria com ele. E Levi teve esse privilégio de ter Jesus na sua casa. Então Levi está mostrando para os seus colegas que primeiro ele teve um chamado gracioso da parte de Deus. E agora eles estão celebrando esse encontro, celebrando esse relacionamento. Porque se você percebe, um jantar, um almoço, é celebração, é união, é empatia da pessoa que vai na casa e da pessoa que recebe. Jesus teve empatia pelo pecador Levi. Jesus tem empatia por mim. Jesus tem empatia por você. Ele quer ter um relacionamento com você. E esse relacionamento dele não é passageiro. O relacionamento de Jesus com um homem que se arrepende dos seus pecados é para todo sempre. Mas não somente nesta terra. O relacionamento é duradouro para toda a eternidade. Mas quem eram os pecadores que o texto fala aí? É interessante notar que tem essa palavra pecadores, publicanos e pecadores. Para os judeus, principalmente fariseus e escribas, que eram as pessoas que estavam em contato direto com a lei, as pessoas pecadoras eram as pessoas que não tinham contato direto com as escrituras, que não interpretavam as escrituras, que não sabiam praticamente todas as questões da lei. Para os judeus, escribas e fariseus, essas pessoas eram pecadoras. E aí estavam inclusos pessoas de má fama. Aí estava publicano, aí estava pobre, aí estava os deficientes, aí estava os adúlteros, tudo estava aí. Verso 8 do capítulo 5 de Romanos, há um texto maravilhoso que nos alegra, porque Jesus nos salvou, mesmo nós sendo pecadores. Jesus nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Lá está o texto assim, dizendo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é imenso pelo pecador. O amor de Deus está espalhado pelas suas escrituras. O amor de Deus está espalhado pela face da terra. O amor de Deus está ao seu alcance. O relacionamento de Jesus com um homem pecador arrependido causa espanto dos de fora. E aqui eram os fariseus publicanos que estavam olhando para aquela arrumação de Jesus comendo com pecadores e publicanos. Mas ele está comendo com um homem arrependido. Com um homem que está dizendo não para o seu passado. Dizendo sim para Jesus, para ter um futuro próspero com Jesus. Mas Jesus faz essa ponte com o pecador. Sabe o que acontece muitas vezes quando nós nos arrependemos? Quando nós nos convertemos? As pessoas que enxergam somente o nosso passado, o que elas vão dizer? Eu não acredito, eu não confio, eu não acredito que fulano de tal que matou, hoje diz que é um crente e anda com uma Bíblia debaixo do braço. Eu não acredito que fulana de tal era prostituta e hoje diz que é crente. Essas são as críticas que vêm de fora. Mas Jesus não está se importando com o nosso passado. O nosso passado é lançado no mar do esquecimento. Jesus se importa com o nosso presente e com o nosso momento de decisão para seguir Ele. E com o nosso processo de santificação. Jesus está se importando com isso. Não desanime se alguém te criticar pela tua conversão. Arrependimento verdadeiro também leva o homem a entender que ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. E ele precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Não há outro Salvador, não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus é esta ponte que liga o homem.
para o céu. Porque Jesus nos chama para manter esse relacionamento com Ele. E nesse relacionamento nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo a nossa fé, dia após dia. Mas a fala de Jesus, dirigida para os escribas também, ela é pertinente para nós. Porque revela que aqueles homens não queriam ser pecadores, queriam ser os perfeitos. E existe muita gente hoje que talvez vá para o inferno, porque ela diz que ela é uma pessoa boa. Ela não mata, ela não rouba, ela dá uma cesta básica para alguém, e ela olha para as pessoas, e ela diz, essa pessoa é ruim, essa pessoa é outra, essa pessoa é assim e assim, mas ela nunca se arrepende, porque ela acha que ela não é pecadora, porque ela acha que ela é a tal. Os fariseus tinham a lei, tinham a palavra na mão, mas mesmo assim eles não reconheciam que eles eram pecadores. É tempo da gente reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos da ajuda de Jesus, sim. Saulo, quando ainda estava voltando de Damasco, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele foi acolhido pelo pessoal em Damasco. Mas enquanto ele está cego lá em Damasco, Jesus aparece para Ananias e diz para Ananias ir lá. Mas veja só o que Ananias fala, o que o texto fala. Ananias se recusa a ir, e o texto de Atos 9, 15 a 16 diz assim: mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Primeiro é Deus quem vai dizer a seu respeito. Primeiro é Deus que vai atestar a sua salvação, não são as pessoas que vai atestar a sua salvação. É Deus que vai atestar a sua salvação. E quando Paulo tem um encontro com Barnabé, Barnabé começa a discipular aquele homem, e Saulo agora ele está convicto de que ele foi salvo por Jesus. Então ele começa a ter um contato com a palavra de Deus e com as suas experiências passadas, e ele volta agora para Jerusalém, e ele quer se encontrar com os discípulos, e ele quer pregar a palavra de Deus. Mas veja só o que acontece no versículo 26 do capítulo 9. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então há uma desconfiança. É fácil estar servindo ao Senhor? Também não é fácil. Mas é melhor estar com Jesus do que estar no mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está lá no mundo. Glória a Deus. É maior que está em nós, é o poder do Espírito Santo que opera em nós. É o poder de Jesus que nos capacita para fazer a sua obra. Jesus é o homem perfeito que se relaciona com homens imperfeitos. Jesus se relaciona com você. Jesus se relaciona com as pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Mas as pessoas que mantêm esse relacionamento com eles sabem que é necessário manter gratidão todos os dias. Agradecer a Deus todos os dias. Devemos ter o hábito de agradecer a Deus todos os dias pela salvação na cruz. E nós seguimos adorando ao Senhor, mesmo que sejamos desacreditados pelas pessoas. Não importa a fala das pessoas, é Jesus no nosso ser que nos deixa vibrante, que nos deixa animados, é dessa forma. Jesus tem uma missão que muitos não compreendem. E a missão está lá em Lucas 19, verso 10. Muitos irmãos já conhecem. A missão de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus. E eu quero ler o último texto com vocês, que está em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É somente pela graça de Deus que nós somos salvos. A graça é o benefício que Deus dá para todos os homens.